a 17ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Convido a todos a acompanhar a execução do hino à Palmeira. No porvir, unisal com exemplos do Evangelho, aos filhos desta terra sempre a unir. Lembremos da afeição de lugarejo, ansioso de servi-la em ser cidade, que assim que vislumbrou fortuito ensejo, fez-se o recanto de felicidade. Chamemos a memória os ancestrais, audazes bandeirantes da grandeza, que ao fundarem as ondas de Oscubar, geraram disciplina e a riqueza. É sempre essa palmeira acolhedora que aos filhos de outras pragas propicia fartura, de amor e de alegria. Palmeira, de vender e correntão, com boas aulas, tutelas, nosso lar. Por isso dirigimos o altar, florido em festa em nosso coração. Comunico aos senhores vereadores que a ata da sessão anterior foi disponibilizada previamente e submetida ao conhecimento de todos os vereadores. Nesse momento, coloco a ata em discussão. Declaro a ata aprovada. Convido o vereador segundo secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Início do expediente. Do excelentíssimo senhor Altamir Sonson, prefeito municipal. Ofício 345. Encaminha para apreciação o projeto de lei 6.784, que altera o dispositivo da Lei Ordinária Municipal número 2.516, de 21 de dezembro de 2006, e da outras providências. Ofício 350, em resposta ao ofício 218, encaminhando resposta referente às emendas impositivas. Emenda número 03, Diego Zanetti, 11, Evane, 18, João Savi, estão em análise jurídica quanto à execuibilidade. Foram consideradas inexequíveis as emendas 14 e 17, do vereador José Sequinelli, 21 e 32, Lucas Santos, 30, Roberto Marques, e 35, irmão Fabiano. Foram consideradas exequíveis as emendas número 26, do Sargento Gaio, 27, da Fabíola Meirelles, 31, do Roberto Marques, 33, do Lucas, 34, do irmão Fabiano, 36, do Vane, 38 e 39, do Diego Zanetti. A emenda número 37, do Vane, não pode ser alterada, por já possui empenho parcial. Ofício 353, em resposta ao ofício 09 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, encaminhando conforme solicitado a relação atualizada dos precatórios do município de Palmeira. Ofício 355, encaminhando para apreciação o projeto de lei número 6.785, que altera e acrescenta o dispositivo à Lei número 5.779, de 2023, a qual dispõe sobre
Política Municipal dos Direitos da Mulher, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, institui o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Ofício 357, encaminhando resposta ao requerimento 15 de 2026 de todos os vereadores referente à solicitação de recape asfáltico, informando que o serviço será realizado em diversas vias do bairro da Vila Rosa, conforme relação em anexo, informando que a limpeza dos lotes mencionados foi devidamente executada. Ofício 358, encaminhando parecer jurídico em resposta ao requerimento 26 dos vereadores Gilmar e Vane, informando que opina pela inviabilidade jurídica do atendimento imediato ao pedido. Ofício 368, encaminhando para apreciação o projeto de lei 6.787, que regulamenta o repasse do incentivo financeiro adicional IFA aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate a endemias, ACE, e da outras providências. Da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, ofício 66, em resposta ao requerimento 31 e 33 do vereador Vane, informando que as obras de recapeamento da Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel e de pavimentação no Distrito Industrial já possuem projetos técnicos elaborados e previsão de execução, dependendo de planejamento e captação de recursos. Ofício 68, em resposta à indicação 100 do vereador Diego Zanetti, informando que a pavimentação asfáltica entre as ruas Roger Marcondes, Zanardini e Manuel Demétrio de Oliveira, no bairro Rocio 2, já está prevista no cronograma de obras de 2026 da Prefeitura e será executada conforme o planejamento e disponibilidade da Secretaria. Da Secretaria de Esporte e Lazer, ofício 42, em resposta ao requerimento 34 do vereador Vane, informando que há projeto em andamento para a revitalização e restauração dos ginásios de esportes, com recurso do Fundo Municipal de Esportes, contemplando melhorias estruturais, manutenção e acessibilidade. Do regime próprio de Previdência Social de Palmeira, processo 737, encaminhando o relatório de avaliação atuarial 2026. Projeto de Lei 6.786, do vereador Lucas Santos, concede o título de cidadão honorário de Palmeira ao senhor Moacir Luiz Guchert. Requerimento 46, da vereadora Fabíola Meirelles, requer, ouvido o plenário na forma regimental, que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como à Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações acerca do projeto de lei Passagens para o Futuro, sancionada no dia 7/5/2026. Requerimento 47, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, requer, ouvido o plenário, prazo de 30 dias para emissão de parecer ao projeto de lei número 6.777 e 6.778, ambos de 2026. Indicação 121, do vereador Sargento Gaio, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que seja verificada a possibilidade de estar realizando estudos técnicos visando a revisão e possível alteração dos horários estabelecidos nas placas de carga e descarga existentes em pontos específicos da Rua Conceição, no município de Palmeira. Indicação 122 de 2026 do vereador Sargento Gaio indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que seja realizada a manutenção na calçada localizada em frente às empresas Mercado Móveis e Loja Colombo, na Rua Conceição. É o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores. Vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Sargento Gaio, sobre assuntos diversos. Com a palavra, vereador Sargento Gaio. Grato pela permissão, presidente dessa mesa, colegas vereadores e vereadora, ao público que aqui se encontra e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara no canal do YouTube. Vou começar uma prestação de contas
do último mês que a gente está encerrando ele, de alguns trabalhos que foram desenvolvidos por indicação e por solicitação da comunidade. Na figura ali, Luigi, o senhor faz favor. Essa solicitação na rua Antônio Vitório Viana foi de diversos moradores em relação a terrenos baldios que vêm sendo ocupados de forma errônea para lixões a céu aberto. A Secretaria do Meio Ambiente, desde já agradeço, através do seu secretário e os demais colaboradores. Foi feita a limpeza, né? Ela não chegou a ser uma indicação oficial por parte do nosso gabinete, mas antes mesmo de nós realizar a forma formal, o vereador o nosso companheiro Josley já fez a providência da limpeza. É na final da rua Antônio Vitória Viana. E, por coincidência, hoje nós temos vários agentes de controle de endemias aqui presentes, né? A gente já vai falar o motivo. Eles sabem de quanto isso é prejudicial para a saúde pública da nossa cidade. Pode passar essa. Esse segundo tópico aí é na rua Fritz Cleaver, um pouco acima da Vitório Viana, também um terreno baldio, né? Que a população, de forma errônea, uma pequena parte dela, faz o depósito de grande quantidade de resíduos. E o que nos prejudica bastante, custa aos cofres públicos para manter isso limpo. E desde já, aqueles proprietários de terrenos na cidade, eu acredito se manter uma política do terreno organizado e limpo, isso também combate e diminui bastante resíduos de forma irregular em seu terreno. Pode passar. Essa situação aí é mais ou menos a quantidade, uma caçamba de entulhos, de lixo, de resíduos de todo tipo que foi retirado daquele terreno da Antônio Vitório Viana. Pode seguir. Isso aqui é um apelo que a gente teve de vários moradores de diversos bairros da cidade, como Rocio 1 e 2, Papiros, Vila Rosa, Vila Rural, moradores de praticamente todas as regiões de Palmeira. O que seria isso? Esse amontoamento de lixo, as empresas coletoras, principalmente do resíduo sólido, eles usam como estratégia para agilizar o serviço. Porém, o que acontece? Nos bairros, principalmente, existe uma grande concentração de cães de rua. E mesmo antes do caminhão chegar para coletar, os cães atacam, furam os resíduos ali, furam os lixos e espalham pela via pública. Infelizmente, eles não são coletados. Então, nós já procuramos a Secretaria do Meio Ambiente, eles já fizeram um comunicado para as empresas que evitem essa estratégia deles de agilidade, que infelizmente provoca outros fatores negativos para nós da sociedade. Pode até ser feita, desde que acumule o lixo em via pública, o caminhão logo em seguida passe, porque senão não funciona. O pessoal da secretaria está ciente e já comunicou à empresa. Pode seguir. Voltamos ao meio ambiente aqui. Essa limpeza foi uma indicação que a gente fez, ali na Padre Camargo, próximo ao supermercado Franco, fundos da rodoviária. Mata ciliar, diversos resíduos de forma irregular também lançados à mata ali. Pode passar. Em seguida ali é o que foi coletado no local, muito lixo mesmo, e aproveitando aquele vagão que tem acima ali, onde já foi utilizado por outras gestões para outro tipo de planejamento, hoje ele está abandonado. A gente já fez uma indicação para que se pense em novas estruturas naquele local, menos deixar abandonado. Pode seguir. Vamos lá para a mata ciliar, próximo ao condomínio Santa Felicidade. Ali estava um caos, não tem como descrever por imagens nem vídeos aqui sem estar presente lá. E sorte nossa que imagens e vídeos não traz o cheiro, porque é uma putrefação gigantesca nesse local. A secretaria também se fez presente através de uma indicação nossa, e hoje se encontra limpo. Até quando? Fica a pergunta no ar. Pode passar, Ju? Resíduos que foi coletado ali, conforme um colaborador do caminhão de coleta lá, foi aproximadamente 8 toneladas, Vani, que a capacidade desse caminhão é 10. Eles acham que conseguiram coletar em torno de 8 toneladas de lixo. É uma vergonha para todos nós. Pode seguir. Outro assunto polêmico, que não é só o problema de Palmeira, são os fios inservíveis. O que nós fizemos? Essa demanda chegou demais para nós ali.
São fios de empresas que utilizam os postes da Copel, e algumas delas já abriram falência e nem existem mais, e aquela poluição ficou nos postes, irmão. E isso já teve casos de chegar ao extremo no Paraná de óbito por motivo desses fios. Para quem não conhece, esse fio é encapado com plástico e na sua parte interna é um fio de aço. E essa situação que teve óbito foi numa cidade do interior do Paraná também, não recordo o nome agora. Infelizmente, o motociclista veio a óbito porque tinha um fio desse esticado em via pública. Então, nós não queremos isso para Palmeira, e o que fizemos? Oficializamos a Copel, que é a responsável juridicamente pelos postes, e ela concede espaços para as empresas. E, através desse ofício da Copel, além dela, a gente encaminhou também para a Secretaria cabível aqui da Prefeitura Municipal de Palmeira, e nessa semana nós tivemos resposta da Copel através do ofício, o que eu considero muito importante, porque nós agilizamos e, simultaneamente, provocamos o Ministério Público do Estado do Paraná também, porque ele tem poder e é fiscalizador das leis. E a Copel nos respondeu da seguinte maneira: atendimento ao poder público, né, direcionado à Copel. Já existe um trabalho de andamento com inspeções para regularização da fiação da telecomunicação do município de Palmeira, em que foram realizadas as devidas notificações aos ocupantes das estruturas conforme abaixo. Então, em Palmeira, hoje, conforme a Copel relata, demais vereadores, nós temos 9 empresas que têm a concessão de usar os postes da Copel, e elas são responsáveis também por manter limpo. Encaminhamos direto ao Ministério Público a resposta da Copel para que eles anexem, junto ao processo que eles estão mantendo contra a Copel, para cobrar essa limpeza. E, além do risco à vida de terceiros, de transeuntes, de condutores, tem toda uma situação de poluição visual que esses fios causam, e eu não preciso falar para ninguém que está aqui, porque vocês percebem todo dia nas vias públicas. Pode passar, Alarma. Essa segunda imagem é do mesmo assunto que eu acabei de relatar aqui, até por coincidência eu estava passando na 7 de abril, em frente ao depósito do Dombrowski, tinha um fio lá, e um cidadão achando que, talvez, eu julguei assim, né, achando que estaria fazendo uma benfeitoria, Vani, ele pegou o fio que estava no chão e esticou até uma palmeira do canteiro central da 7. Qualquer caminhão que passasse ali ia danificar, e com certeza se esse fio baixasse e passasse um motociclista, poderia acontecer coisa muito pior. A gente fez a coleta dele, deixou ali, que não temos condições de uma escada e nem podemos fazer isso, né? Mas eu acredito que a Prefeitura veio e recolheu depois, porque não se encontra mais lá. Pode passar. Situação dos Correios em Palmeiras, senhores. Nós estamos desde o ano passado, e fomos procurados por diversos munícipes reclamando que não recebem a correspondência dos Correios na porta de sua casa. Procuramos saber qual seria o motivo e tivemos uma resposta. Por parte da Prefeitura, na época, estava tudo regulamentado. E pelo Correio, resumidamente, faltaria mão de obra humana, ou seja, carteiros para cumprir todos os bairros de Palmeira. E nós sabemos que existem vários bairros novos, né? Então, o que fizemos? Oficializamos os Correios pedindo que esse direito constitucional de cada morador receber as suas correspondências nas suas portas fosse cumprido. E o supervisor-geral dos Correios no Paraná, não recordo o nome dele agora, respondeu ao nosso ofício e deu um prazo, até o primeiro trimestre do ano de 2026, Palmeiras estaria contemplada com todos os bairros urbanos, né? A área rural é um outro assunto, mas os bairros urbanos estariam contemplados. Fechou o trimestre e isso não aconteceu. O que fizemos, fomos novamente, fizemos uma reunião informal com o gerente Ricardo, aqui da agência de Palmeira, o qual nos trouxe informações que existe uma nomenclatura nova de CEPs a nível de Brasil. Como que funciona isso? E aqui em Palmeira vai funcionar da seguinte maneira, Savi. Área central, como por exemplo, Rua Conceição, Vicente Machado, Jesuíno Marcondes, terão CEPs próprios. Bairros terão CEPs próprios. Cada bairro terá seu CEP. Como funciona em cidades já de portes maiores, como Ponta Grossa. Então, Palmeira está passando por essa mudança. Tem uma secretaria, uma diretoria da Prefeitura Municipal que está com essa incumbência, só que vai demorar um pouco. Mas, através desse diálogo que nós tivemos, eles se comprometeram que até 1º de julho eles vão estar correspondendo e contemplando todos os bairros que ainda não recebem correspondência em Palmeira. Vamos aguardar essa data. Se eles não cumprirem, a gente cobra outra vez. Pode passar lá, Luiz. Outra indicação nossa que eu achei muito importante, Vila Rural.
Vila Rural são mais de 1.800 pessoas que residem lá. O que acontecia? Estava intransitável lá. Ambulâncias encalhavam, viatura de polícia não podia fazer o preventivo, nem atender a ocorrência, e estava um caos. Fizemos a indicação, para quem não conhece a rua ali, a Oscar Teixeira de Oliveira, antigamente, quando era um projeto de Vila Rural, foi doado terras para que pessoas produzissem ali e fizessem uma pequena agricultura familiar. Com o tempo, esse projeto foi ficando de lado, não teve incentivo do governo estadual, e o que aconteceu? Hoje, esses espaços de terra rural que foram concedidos, eles foram loteados. Alguns já estão tentando ser regulamentados e outros não. Então, falha a memória, tem 5 acessos ali, entre a principal, Oscar Teixeira, até o final lá, que vai para uma situação de saneamento da Sanepar lá. Então, são corredores, e dezenas de casas ficam nesses corredores, e estavam piores que a rua principal ainda. Então, um carro de mobilidade urbana que nós temos hoje em Palmeira não conseguia acessar, uma ambulância não podia pegar cadeirantes, que ali tem vários que moram, alunos que estudam na PAI, então estava intransitável. Fizemos a indicação. O prefeito foi solidário, no mesmo dia que a gente conversou pessoalmente com o prefeito, no dia seguinte as máquinas já estavam lá, fizeram a manutenção, jogaram resíduos de asfalto que está sendo reformulado, a pavimentação nova em Palmeira, levaram lá. Não é o ideal ainda. O ideal é o quê? Que futuramente se tenha um projeto e asfalto definitivo. Eu acredito que nós vamos chegar nesse ponto aí. Pode passar, Luiz? Essa é a rua principal, né? Eu tenho imagens de como ela estava antes e como ela está hoje. Lógico, todo mundo sabe, não é o ideal. Vai vir chuvas por não ter um sistema de escoamento de águas pluviais, vai formar buraco novamente, vai formar valetas, mas para os próximos meses já conseguem sair de casa e chegar em casa, mesmo com tempo como esse de hoje chuvoso. Pode passar? Fechou aí, né, Luiz? Então, senhores, esse mês que nós estamos encerrando, a gente conseguiu produzir bastante com o apoio do Poder Executivo, que eu vejo que é uma via de mão dupla, né? Se não tiver essa colaboração, nada é feito. E tem uma situação que hoje, eu gostaria de, desde já, ela foi lida no expediente aqui, e eu vou precisar da colaboração de todos os 8 vereadores, né? É um anteprojeto que a gente fez, o Wander vai saber bem desse assunto, juntamente com o vereador Lucas, porque esse projeto já foi negado no passado, em gestões que estavam aqui. Esse anteprojeto, ele beneficia os agentes de controle de saúde e os agentes de controle de endemias. Agentes comunitários de saúde, perdão, e agentes de controle de endemias, que são a maioria daquele público que está ali. E hoje, na Prefeitura Municipal de Palmeira, nós temos 75 ACS, isso, e 20 ACEs. Então, são um público de 95 profissionais. E, desde já, eu agradeço pelo serviço que vocês prestam para a comunidade, e eu comparo vocês com o mesmo serviço de emergência, de polícia e de bombeiro. Porque quando acontece algo, como vocês viveram o coronavírus atrás, enquanto muitos se escondem dentro das suas casas, vocês vão até o epicentro do problema. Não é isso que funciona no bombeiro e na polícia, presidente? Passamos por isso também. Então, vocês têm algo que é imensurável na profissão de vocês, como é a de policial e de bombeiro. Não se tem como medir o risco que vocês estão envolvendo ali. Os agentes de endemias, muitas das vezes, eles têm que fazer a vistoria numa casa, num lote, num lixo, e não sabem o que podem encontrar. Desde uma casa, de uma área insalubre, até uma mansão, pode ter uma seringa contaminada e ele tem que mexer para ver se não tem foco. Estou mentindo? Então, é uma situação de insalubridade que não se pode mensurar. Se você pegar um perito que faz esse trabalho, eu não sei como que ele vai negar a insalubridade para uma classe daquela ali. Então, voltando ao assunto do anteprojeto. Ainda estou com tempo lá? Dá 2 minutinhos? Dia 13 de 5 de 2025, a gente protocolou um anteprojeto de lei, presidente, onde eles são contemplados pelo governo federal com incentivo fiscal anual, que é o IFA. E esse incentivo, em outras gestões, sempre foi negado para eles. É como se fosse um 14º salário mínimo que eles recebem pelo trabalho que eles desenvolvem. As gestões passadas, 2 gestões passadas, negaram esse incentivo para ele. Nós fizemos um anteprojeto e hoje, dia 26/5, o prefeito Altamir, ele concordou com tudo aquilo que a gente colocou no anteprojeto
e transformou nesse projeto de lei, que foi protocolado hoje na Prefeitura, lido em expediente. Vai seguir todo um trâmite, que tem que seguir um trâmite oficial, para que eles consigam receber esse incentivo. O que faziam com as verbas passadas, Gilmar? Eu não sei responder hoje, teria que ser feito um estudo. Alguns relatavam que usavam para material de EPI, para pagamento de folha, o que não é o que a lei federal diz. A lei federal, de forma a gratificar pelo serviço que eles fazem, parabeniza eles com esses valores. Então, já peço a colaboração de todos, esse projeto vai passar pelas comissões, para o quanto antes, presidente, de repente, até já, se for necessário, e o entendimento do senhor for o mesmo que o meu, fazer uma sessão extraordinária para que se julgue o quanto antes, para que se retorne para a Prefeitura para ser sancionado a lei. Então, seria hoje, e agradeço pela oportunidade e pelo tempo disponível. Obrigado, vereador. Vamos para a ordem do dia. Antes de começar a ordem do dia, vereador, o celular da memória ali chegou a encher agora, a memória do celular do Igor ali. Foi tempo agora. Parabéns, falou muito bem, vereador. Vamos para a ordem do dia. Em discussão única, o requerimento 45 de 2026. Do vereador Irmão Fabiano, de iniciativa da parlamentar jovem Vitória, requer ouvido plenário seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, solicitando informações se existe projeto ou planejamento para a continuidade e a finalização da pavimentação asfáltica da rua Oscar Teixeira de Oliveira. Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, o requerimento 47 de 2026. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, no uso de suas atribuições legais, requer ouvido plenário prazo de 30 dias para a emissão dos pareceres aos projetos de lei 6.777 de 2026 e 6.778 de 2026. Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, em bloco, as indicações 109 a 120. Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, projeto de lei 6.761. Do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.200.000 na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado pela maioria. Em segunda discussão, o projeto de lei 6.772. Do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a proceder, mediante termo de cooperação, à permissão de uso gratuito de bem público à organização da sociedade civil que especifica e dá outras providências. Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, projeto de lei 6.773. Do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a proceder, mediante termo de cooperação, à permissão de uso gratuito de bem público à organização da sociedade civil que especifica e dá outras providências. Discussão encerrada. Em primeira discussão, o projeto de resolução 195. Do Poder Legislativo, regulamenta no âmbito do Poder Legislativo do município de Palmeira o procedimento simplificado de fiscalização destinado à análise e apuração inicial de fatos noticiados à Comissão Permanente de Fiscalização. Discussão encerrada. Encaminho para a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação os projetos de lei 6.784 ao 6.787. Para a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, os projetos de lei 6.775, 6.776, 6.779, 6.780, 6.781, 6.782, 6.783 de 2026. Para a Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente, o projeto de lei 6.774, para análise e emissão dos pareceres.
Não há vereadores inscritos para explicação pessoal? Não há vereadores inscritos. Como nada mais existe para ser tratado na presente sessão, lembramos aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 2/6 de 2026, no horário regimental, constando na ordem do dia discussão e votação única do requerimento 46, das indicações 121, 122, segunda discussão e votação dos projetos de lei 6.773 e do projeto de resolução 195. Agradeço a presença e audiência de todos. Em nome de Deus e pelo povo, declaro encerrada a presente sessão.